Puxa vida, vou fazer 40 anos, 25 anos de carreira e vou lançar meu primeiro álbum autoral com 40 músicas. Mas como que eu vou contar essa história, hein? Bom, quando eu era criança, ainda bem pequeno, eu costumava cantar com a minha mãe, né? Ela me ensinava as musiquinhas folclóricas. E logo nos primeiros anos onde ele podia escolher, ele decidiu estudar música com muito, mas muita dedicação, empenho. Ele sempre voltava da escola com uma musiquinha, cantando, e se tinha lá a bandinha, ele estava sempre participando. Ele sempre teve essa ligação mais íntima e prazerosa sempre com a música. Os outros irmãos acabaram vindo também se interessar por música. A gente começou a tocar junto lá por volta dos 10, 11 anos, quando começou a ver os vizinhos tocando rock. E voltavam contando, né? Conheci os caras que tocam, assim, podíamos montar uma banda aqui em casa, né? Tinha muito talento. Gostava de cantar, gostava de tirar as músicas, né, de ouvido, era meio bravo às vezes quando errava. E eu fui escolhido pelo baixo no caso, né, porque o Kim escolheu a bateria, o Rogério a guitarra, no fim sobrou o baixo para mim e eu encarei. Eu acabei entrando em várias bandas, o que me deu um desenvolvimento bacana, assim. Ele sempre foi o líder das bandas que ele tocou e a gente acabava indo atrás dele porque ele já tinha um pouco de conhecimento fora do padrão. Depois passou a ser multi-instrumentista, tocando todos os instrumentos que ele via na frente. Então, realmente impressionava. Uma professora aqui do bairro que chamava-se Beth, que dava aula de teclado. A gente comprou um teclado e ele entrou nessa aula. Logo ele mostrou que ele tinha muita musicalidade, uma sede de aprender, uma facilidade incrível. Bom, com a professora Beth eu tive meu primeiro contato com as partituras, né? Eu tinha muita dificuldade em ler as partituras, porém muita facilidade em tirar as músicas de ouvido, né? E nada intimidava ele como o público, ele gostava de temas de filmes e sempre que ele tocava ele dava um sorrisinho maroto no final. Ainda adolescente, veio para estudar contrabaixo. E ali ele teve contato com aulas de harmonia, improvisação e percepção. Na época era um garoto, eu tinha uma escola em Americana, a ProBes, no qual ele passou por lá e estudou comigo um bom período. E Rodrigão, moleque dedicado pra caramba, estudioso pra caramba. Porque a gente sempre aprende com os alunos, eu aprendi bastante com o Rodrigo, né? Tive que estudar bastante para poder dar aula para ele também. Prova disso que ele passou num concurso muito importante, concurso da Escola Heitor Villa-Lobos. Mérito dele, que sempre foi um menino muito dedicado e muito apaixonado. A minha primeira banda foi o Traianox. E a gente quase não sabia tocar, né? O nosso conhecimento sobre teoria, harmonia. Quando a gente começou a tocar, era chato. Ele estudava mais que todo mundo, então a hora que ia tocar a música, ele tocava a parte certa e a gente errava e ficava bravo. E a gente fazia o possível, né? Pra tentar acertar, pra fazer um som e tal. Às vezes a gente conseguia e era esse às vezes que fazia tudo valer a pena. Uma banda dos 3 irmãos aí, a gente ensaiava todo final de semana. Ainda bem que um dos irmãos aí conseguiu prosseguir e manter essa linha musical da família. Tinha uma banda que era com o Ademar e o Juliano, e a gente procurava um baixista. Tocávamos Metallica, Iron Maiden cover, Rush cover. E a gente precisava de um cara que fosse explosivo, que nos acompanhasse nos duetos de guitarra. Então eram 4, 5 às vezes repertórios diferentes, músicos diferentes. Me deu uma certa vivência também em observação dos outros instrumentos, né? Tocava um repertório de umas 500 músicas com outras bandas e ele sabia todas de cor. Eu achava incrível isso, porque na 4ª música eu já esquecia da primeira, né? Eu tive a honra de ter um power trio
e a gente conseguiu tocar músicas que eram sonhos, assim, de covers e bandas difíceis. Ele chegava a ser ácido, ardido, como o próprio apelido dele. Chegava a ser irritante, porque ele não errava. E qualquer coisa que saía errado, a gente só faltava sair no tapa. E foi legal também para mim fazer aquele som na época que foi, moleque com vontade de estudar. Eu não posso deixar de citar o meu grande amigo Rodrigo dos Santos, o Danado, né? Que eu toquei junto por mais de 2 anos, com quem eu tive um aprendizado muito grande, todos os projetos que a gente idealizou junto. Os caras eram super rápidos, técnicos, pra idade, assim, você vê que é uma molecada, mas que já tinha sangue nos olhos pra tocar, os caras tocavam muito bem. Tocava bateria, tocava guitarra, baixo e cantava. Inclusive ele cantava King Diamond, que é uma coisa muito difícil de se cantar, né? Abnegate foi a primeira experiência profissional com uma banda com músicos muito bons, né? Tudo menor de idade, eu não botava fé. Então, na hora que eu vi, eu falei, não vai rolar pá nada aí. Mas chegou lá, era tudo de atitude, vocalista, guitarrista, instrumentistas de primeira linha. A gente era molecada e fazia um som de homem, entendeu? Não era qualquer um que fazia um cover do Mercyful Fate. Não era qualquer um que cantava, né, que fazia aqueles falsete. Além de fazer falsete, tocava teclado também. E foi uma época bem massa, cara. Tipo assim, os showzinhos foram bem da hora. Existe um certo preconceito até hoje, né, com essa questão da profissão do músico, né? Que você vai fazer faculdade de música, mas você vai trabalhar onde depois, né? Então até insisti para que ele fizesse outra faculdade e achava que música era só um hobby. E eu acabei aceitando ir para uma outra carreira, acreditando realmente que a música não ia dar um futuro legal, né? Eu fui morar em Bragança e fiquei 4 anos fazendo a faculdade, terminei o curso. Durante todo esse período eu foquei na faculdade, né? Estudava de manhã. E à tarde e à noite eu me envolvia com os músicos lá de Bragança. Mas o Rodrigo sempre foi um cara muito musical, ligado à música. E tocava vários instrumentos, acordava dedilhando, ia dormir dedilhando aquele violão que carregava pra cima, pra baixo, onde ele ia, ele levava. E a partir do momento que eu terminei a faculdade, entrei no mercado de trabalho da hotelaria, eu percebi que não era aquilo. Que eu não ia me realizar trabalhando com aquilo. Eu sempre sonhei em ser músico, fazer faculdade de música. E de certa forma fazer hotelaria foi interromper o meu sonho por 4 anos. Né? Eu lembro que você dizia, se desse tudo certo na vida, você ia viver de música. Conheci o Rodrigo meio que sem querer, na realidade, numa viagem pra praia com os tios, uma coisa bem nada a ver. E o João, ele acabou me ensinando muito também sobre produção. Foi o meu primeiro contato com um programa de computador de produção musical. Com uma voz muito poderosa, com um conhecimento musical muito grande e um poder de criação sem igual. Sempre foi um grande amigo, um parceiro incondicional. Criamos junto, muita coisa boa. Com certeza foi a experiência de composição mais intensa que eu já vivi. A gente tocava new metal, autoral. A experiência que a gente teve, que foi memorável, foi uma gravação que nós fizemos na minha casa. É uma gravação de uma música própria, de um som autoral, que fizemos num tape, né, de fita, com 2 fitas sobrepondo uma gravação a outra. Né? E numa domingueira, num barzinho muito famoso lá de Itatiba, que era o Bar do Bozó. E eu assisti ao show de uma banda chamada Marimbondo. A gente tocava a troco de uma caixa de cerveja, assim, nem rolava cachê e tal, mas era muito gratificante ver aquela molecada toda, assim, tipo umas 300 pessoas reunidas num bar num domingo pra curtir heavy metal com a gente lá. Então a gente fez muita amizade, muitas vezes a gente ia fazer uns luaus, assim, fazia uma fogueira, ficava tocando a noite toda. Também se aventurava por outros estilos musicais, participando desses saraus, às vezes tocando MPB, algumas coisas pop, né? Multi-instrumentista, tocava tudo, cantava, super legal. Eu me sentia realmente da família da galera de Itatiba, assim, fui muito bem recebido, principalmente pelo Joãozinho, pela Rosa, a mãe dele. E sentia vontade de fazer som com o sujeito, assim, era muito legal mesmo, né? Espero que um dia a gente ainda volte
tocar junto, né? Era muito legal. O Whisky Sem Gelo era um power trio fenomenal, né? Eram músicos muito virtuosos tocando, uma pegada muito forte. A gente fazia um repertório de covers variados entre blues, rock clássico, hard rock, heavy metal, né? Um repertório bem radical, clássicos do rock, na verdade, e era uma banda perfeita, sempre deu público. E apesar de ser cover, a gente conseguia, assim, desde o início, imprimir a nossa identidade. 1, 2, 3, 4. Com os Beatos, eu pude realizar a tarefa de interpretar o Paul McCartney, né, que era já um grande ídolo pra mim, né, um dos maiores nomes da música, na minha opinião. Eu lembro que no primeiro ensaio, quando a gente se conheceu pessoalmente, ele pediu pra eu tocar minha guitarra. Cara, e vendo ele tocar, eu ficava pensando, nossa, eu vou ter que ensaiar muito mais agora. Eu tive a oportunidade de realizar um grande sonho, né, que era tocar numa banda cover dos Beatles, né. Eu lembro que eu tinha umas músicas gravadas em fita, acho que umas 12 músicas que a gente tinha na época, compostas de músicas autorais ali, nacional. O Júlio chegou no show do Whisky Sem Gelo lá com uma fita, falou, dá pra você ouvir, eu queria gravar essas músicas, mas eu não tenho experiência nenhuma. Fiquei sabendo que você tem um estúdio e tal, e eu não tinha estúdio nada, eu tinha só o computador e o Cakewalk, né? Eu dei uma ouvida, achei legal pra caramba as letras, né? E ele abraçou a ideia e a gente resolveu produzir a banda Íris lançando o CD nosso autoral. Eu posso dizer que com essa produção, foi aquela velha frase, tirar leite de pedra. Foi uma experiência bacana, porque diante das limitações que nos eram colocadas, de equipamento, né, e de grana também, a gente conseguiu fazer o nosso melhor e o resultado foi o álbum Locomotiva, né? E acabou saindo assim um dos álbuns que tem mais a nossa cara, que a gente mais gostou assim de fazer. Bom, então nessa fase assim, eu tava tocando com o Whisky Sem Gelo, com os Beatos, tinha acabado de lançar o álbum Locomotiva da banda Íris, e aí eu recebi uma ligação da minha mãe, que estava morando na Alemanha, e que eu precisava ir para Paraty para ajudar ela com um problema administrativo que ela tinha na pousada. Pouco tempo que ele ficou em Paraty foi como um raio fulminante, foi muito forte. Logo a gente, quando começou a tocar junto, a gente já tomou os principais bares e boates da cidade, todos queriam que a gente tocasse. Eu pude conhecer muita gente talentosa, sabe? Marcelo Yuca, por exemplo, Nanda Costa, que acabou virando atriz lá da Rede Globo, o Vado Correia, que é um artista nato, Moreno Overá, o Roger Koichev. Muitas aventuras eu fiz com o meu amigo Rodrigão, que muito contribuiu também para minha formação cultural através das dicas de composição, de gravação. A gente conheceu o Rodrigo, fizemos um som junto lá, né? Fizemos uma jam. E o Moreno era um violeiro, assim, que tinha um duo junto com o Roger, e era um violeiro muito roots, assim, ele tinha essa coisa meio naturalista, uma coisa meio só dele, assim, né? Uma música que não era uma música caipira, essencialmente, mas era uma música que misturava a cidade com o mato, assim. Logo após, a gente combinou umas gravações e que ele tinha um estúdio móvel, gravou a viola aí, utilizando uns efeitos diferentes, umas distorções, uns efeitos especiais, e foi a partir desse contato com o Rodrigo que rolou. E mais tarde seguimos aí a amizade e até hoje estamos juntos aí. Não é segredo para ninguém, né, que eu tive problemas com álcool e drogas, e em setembro de 2006 a depressão bateu muito forte. Eu acabei me perdendo na minha própria loucura, assim, acabei aceitando que a minha vida tinha se tornado incontrolável e que eu precisava de ajuda, né? Então eu decidi por uma internação numa clínica de recuperação, converti ao cristianismo, que é a minha religião até hoje, né? Tendo acesso ao ensino bíblico de uma maneira efetiva, né? Não só na minha saúde mental, mas física, e depois na parte musical eu comecei a desenvolver muito mais, estudar, né? Nessa fase eu reuni muitas composições feitas em Paraty com outras
novas e dessa fase da pós-conversão, né? E realizei o meu primeiro álbum autoral, focando assim 100% da minha energia na música gospel, né? Comecei a fazer parte das bandas e também num outro ministério que resgatava pessoas que tinham problemas com dependência química, né? E que estavam precisando de ajuda. A gente fez um trabalho super legal, né? A gente viu muitos jovens indo lá buscando um show de rock e acabando conhecendo Jesus Cristo através disso aí, né? E fiz muitos amigos que eu carrego até hoje para minha vida e foi uma fase de muito crescimento, onde eu pude também exercitar o amor ao próximo de uma forma muito intensa, né? Então eu comecei a querer dar aula, né? E aí eu não sabia dar aula. Eu entrei numa escola de música, mandei uns currículos, né? Me chamaram, tinha 22 alunos para assumir assim, de uma vez. Na primeira semana 5 desistiram, porque acharam que a aula não foi legal. Eu fiquei preocupado, procurei o Anderson de Paula, que já tinha dado aula para mim. Ali eu orientei ele a fazer uma graduação, com a finalidade de passar num concurso de música. Daí nós preparamos uma aula para ele poder apresentar para a banca e ele foi bem sucedido. Eu falo assim que foi um divisor de águas, porque eu já tocava na igreja, só que eu não tinha consciência daquilo que eu fazia. Eu entendi a parte teórica, que para mim é a parte mais chata, e ele fazia aquilo juntar com a parte prática, com nossa, era como se não tivesse mais parte difícil. A didática do Rodrigo é bem legal. Ele pegava o violão e tocava alguma coisa que exemplificava exatamente o que ele queria passar pra gente. Ele adorava tocar qualquer coisa no piano pra gente entender algum conceito diferente. Foi um cara que me ajudou muito, principalmente de questões harmônicas, né, relacionado à música. Aprendi muita coisa sobre música e sobre a vida mesmo, no geral, assim, né? O Rodrigo é um cara de muitas histórias. Foi uma experiência que eu acho que todas as pessoas que querem aprender música deveriam ter. Em 2008 acabou acontecendo, eu entrei na faculdade de música, finalmente realizei o sonho de entrar na faculdade de música, né? Eu lembro que ele estava sentado no pátio, a gente começou a trocar ideia, e a partir daí foram 4 anos de parceria. Eu tive a oportunidade também de assistir algumas vezes o Rodrigo com a banda dele em alguns saraus que a gente fazia lá no curso, e era sempre impecável. Para começar, no primeiro dia de aula, eu conheci a minha esposa, com quem eu tô até hoje, que me deu um filho, né? E eu sempre fui muito tímida, né? Quando eu entrei, assim, ele já perguntou, que faculdade que você vai fazer? Eu falei, música, eu também. O que você toca? Eu falei, eu toco piano. Aí eu pensando assim, caramba, o que esse moço quer? Fica perguntando. Tenho realmente a agradecer essa oportunidade que Deus me deu de fazer a faculdade que eu sempre sonhei, né? De quebra ganhei uma esposa, né? Bom, então eu fui aluno da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, em Americana, e ao mesmo tempo eu fazia faculdade de música em Piracicaba. E depois que eu terminei esses cursos de Teoria e Percepção aqui em Americana e licenciatura em música em Piracicaba, saiu um edital para concurso público para o cargo de professor de Teoria e Percepção Musical na Escola de Música Heitor Villa-Lobos. Isso é prova de que quando se tem foco, sabe o que quer dentro da música, a postura dele acaba norteando outros músicos a seguirem, vira referência. O Verbo foi a única banda gospel autoral que eu participei como compositor, né? E aquela foi uma experiência de fazer um projeto autoral, de compor em banda e particularmente foi a primeira experiência que eu tive escrevendo músicas, né? Ainda fez algumas apresentações ao vivo em igrejas, né? E aí com o fim do Verbo, né, que durou ali os seus 6 meses,
eu iniciei a produção do meu segundo álbum solo, né, intitulado Transformado, que tinha algumas músicas que eram da banda Verbo, que foram de autoria minha, com letras do baterista André Reis. Quando ele gravou e me mostrou uma música dele, parecia que, né, já era algo assim grande, de estúdio grande, né? E o cara gravando lá no computadorzinho dele, mas já era animal de escutar, né, cara? E dá gosto de ver até onde ele tá chegando e continua subindo. Bom, de certa forma, eu fiquei um pouco cansado do julgamento de alguns na igreja, né, que diziam que para tocar na igreja você não pode tocar no mundo, né? É muito fácil você sentar no banco da igreja e achar que você está fazendo sua parte no cristianismo, né? Então, depois de 4 anos intensamente vivendo a música gospel dentro da igreja, eu volto a tocar na noite, sem me envolver com as coisas erradas, né, que eu fazia, o que me possibilitou, claro, através do meu comportamento, dar uma espécie de testemunho, né, de como foi que Deus transformou a minha vida, de como que eu parei de beber, como que eu parei de usar drogas, e de alguma maneira contribuir para que outras pessoas parassem, né, de se destruir através dessas coisas. Bom, a fase 2 do Whisky Sem Gelo foi bem legal, porque aí o André Reis, que era do Verbo, eu convidei ele pra gente formar um trio, o antigo guitarrista do Whisky Sem Gelo. No começo foi bastante difícil acompanhar, até porque eu não conhecia muito o repertório, não cresci ouvindo as músicas do Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, e depois eu comecei a consumir esse tipo de música todo dia praticamente, né? Melhor banda de americana em região aí. Não desfazendo dos outros de forma alguma, mas assim, pro meu gosto ali, ele tem um repertório fora de série. Várias vezes a banda Whisky Sem Gelo, né, foi tocar lá no meu quiosque, e quando eu chegava essa banda, não tinha pra ninguém. Eu considero a melhor banda cover que eu já ouvi, né? Inclusive, quando tinha show do Whisky Sem Gelo, eu convidava meus amigos pra gente curtir, era bem legal. Acho que o Whisky Sem Gelo sempre foi uma banda que eu tive um carinho especial, justamente por ter sido a banda que me projetou aqui na região como um baixista e vocalista, né? Com certeza, a banda Relíquia foi a experiência do repertório mais intensa e virtuosa da minha vida. Assim, eu precisei estudar muito guitarra. O fato dele ter esse estudo, esse conhecimento, acabou exigindo que eu acabasse tendo que estudar mais, né, me esforçar mais e até crescer musicalmente, né? O Rodrigo eu conheço desde criança, né, cara? A gente jogava betis na rua, entendeu? Eu nem tinha conhecido a música ainda direito, a gente já era amigo e tal. Então eu chamei o Maurício, juntei ele com o Dimo lá em casa, a gente resolveu montar a banda Relíquia, né? E daquela época lá já dava pra sacar que ele tinha algo a mais em relação aos músicos da região, né? Seja pela voz dele super poderosa ou a técnica dele apuradíssima, algo que eu não estava acostumado vendo os músicos aqui da região, né? É algo que eu acredito que quem tocou com ele, vai tocar ou está tocando, né? Acaba se beneficiando demais, né? Porque ele compartilha esse conhecimento com quem está à volta dele. Rodrigo versátil pra caramba, canta Led Zeppelin, canta Emerson Lake and Palmer, toca guitarra pra caramba, então fechou o trio, né? E foi um grande desafio, né? Porque a gente deu um tiro no escuro, a gente achava que, nossa, vamos tocar isso aí, ninguém vai entender, né? No fim a gente foi no programa de televisão do Rodrigo Henke, o Todo Som, tocamos lá, foi divulgado o nome da banda Relíquia, a gente apareceu, né? I don't need to fight to prove I'm right. Daqui a pouco tocamos no John Gol, né, que é um bar de Americana, e foi muito bem quista a banda, assim, o público adorou o projeto. Fiquei sabendo que os caras iam tocar e gostava muito que eles tocam uns covers totalmente diferentes de outras bandas tocam, mais setentão assim. E aí eu cheguei junto lá e fui ver, e cara, eu fiquei bobo de ver, mano. Com certeza, é a melhor banda que eu já toquei na minha vida, é a banda onde eu mais me realizei musicalmente, foi tocando com esses caras.
evento do teatro foi um show de destaque na nossa carreira, assim, né? Tocar com a orquestra, com a banda municipal. Bem diferente, né? Puta energia de som no palco. Encheu o teatro, que foi mais legal ainda. Eu fiquei muito impressionado com a versatilidade musical, com a autenticidade com que o repertório foi abordado. Para mim foi um orgulho participar com a banda municipal, tocando juntamente com a banda Relíquia. Eu achei interessante a sonoridade da nossa banda municipal com a sonoridade desse rock nas cordas. Pra mim ficou marcado porque eu e o Rodrigo, a gente nunca tinha tocado junto. Mas foi uma experiência muito boa e eu jamais vou esquecer daquele dia. Fazendo um repertório só de lado B, assim, com 30, 40 músicos no palco, um teatro lotado numa quinta-feira, um evento gratuito para a população, filmado, está disponível, vai lá no YouTube e põe Banda Relíquia, mais o sinalzinho de mais, Banda Municipal. Aí dá para assistir lá um show de 1h20, sensacional. Bom, nessa fase eu comprei uma viola caipira, um bandolim e tal. Comecei a fazer uns estudos meio como autodidata. Chamei o Maurício e falei, cara, vamos montar um projeto acústico só tocando rock and roll. Esse é um trampo também que eu gosto muito, que eu tenho a oportunidade de fazer baixo e bateria, né? O Rodrigo viola caipira, tem isso também, ele toca viola caipira, bandolim, repertório de rock clássico lá do B. Começou em 2011, porque eu tocava com o José Jeová e éramos, na realidade, só nós dois. Nós não tínhamos um baterista. Legal, quando que é o ensaio? Devo levar o baixo, né? Ele, não, você vai tocar bateria. Eu falei, como assim bateria? Eu não sou baterista, velho. Pimenta, ele botou a banda pra cima, ele arranjou, ele pegava no pé da gente pros ensaios. Eu conheci o Jeová, né? O Jeová é uma dessas figuras assim emblemáticas que traz assim na sua essência toda a história, né, do desenvolvimento da música popular em americana desde os anos 60, né? Ele é nascido em Carioba, então assim, o Jeová ele tem muita história para contar. Né? Conseguimos gravar o primeiro CD, depois fizemos o segundo CD, que você conseguiu realmente fazer um trabalho muito legal de arranjo, de qualidade, de perfeição no que a música precisava ter. Poder continuar um movimento tão importante, né, como o Festival do Verde Vale, através das nossas produções, foi para mim uma grande honra, assim, né, porque eu soube que o Festival Som do Verde Vale, que acontecia nos anos 80, foi um dos maiores movimentos culturais que a Americana já teve. Só olhar, e se olhar para uma grande árvore, vai ver as flores como... A terceira fase do Whisky Sem Gelo foi a mais virtuosa, porque o Ozzy veio e chegou quebrando tudo, né?
Então, assim, trabalhar com o Pimenta é fácil, essa identificação e entrosamento musical, né? Então, temos diversas histórias aí. Deu uma mudada no repertório, começamos a fazer os autorais, né? Esse negócio de banda é complicado e sempre teve, muita troca de pessoal a banda Íris, né? Então nessas idas e vindas, a gente acabou que meio que ficou sem saco pra ficar achando toda vez um membro novo pra poder colocar no lugar. Toda hora era alguém saindo, alguém entrando, tinha que ensaiar tudo de novo, passar um novo músico e tal. Isso o Pimenta fazendo se multifazendo, né? Se colocando em vários lugares da banda. Ele tocou baixo, tocou guitarra, foi pra bateria. Eu larguei mão, falei, tá louco, cada hora é um músico, eu toquei bateria, toquei baixo, toquei guitarra, não aguentava mais na verdade isso daí, e acabei desencanando. O disco tá na gaveta ali, tem um disco inteiro pra lançar ainda, quem sabe um dia a gente não termina isso daí. Lá na MF Santiago, né, que era uma quebrada assim lá de Hortolândia, eu realizei muitos projetos, com destaque para um projeto de um CD, né, chamado Compositores do Futuro. Ele conseguiu trabalhar com aquelas crianças coisas que talvez elas nunca veriam na vida, porque era uma comunidade um tanto quanto carente. Mostrou para aquelas crianças daquela comunidade que elas podem ser protagonistas da própria história. Mostrou para eles que eles têm talento, que eles têm tudo, que eles podem ser alguém na vida. Então eu acho que o professor Rodrigo conseguiu incutir na cabeça dessas crianças o quão diverso, o quão amplo é o universo musical e o quão importante é elas conhecerem diferentes culturas, diferentes bandas, diferentes ritmos. Um dia me veio a ideia de fazer umas versões pesadas das músicas do RPM, usando guitarra de 7 cordas e tal. Chamei o Guilherme Aze, que é um baterista sensacional, e depois, conversando com o Aze, falamos do Pimenta. Veio encaixar como uma luva no projeto. Então, o RPA fez um show sensacional em São Paulo, no Café Aurora, né? Tava lá na plateia, assim, o Ciro Pessoa, que era do Titãs, o Kiko Zambianchi, Fê Lemos e Flávio Lemos, do Aborto Elétrico, Ives Passarel, do Capital Inicial. Então, assim, a gente tocou com esses caras assistindo a gente, assim, e nos deixou, assim, bem lisonjeados, assim, de certa forma. Porque eles eram artistas consagrados assistindo a gente, depois a gente conseguiu ainda trocar uma ideia. Se o fruto proibido, a chave de todo pecado, incaribido, um garoto introvertido como eu, a pura condição. O Rodrigo, na verdade, em alguns shows que eu vi ele fazendo aqui, americano, né, com a banda de blues, se não me engano, o Whisky Sem Gelo, acho que era. Ele tocava contrabaixo muito bem e cantava, né. Convidei ele para fazer parte da banda Chique 10 e acompanhar o trabalho comigo, né, de estrada, né. Com certeza a experiência artística mais intensa que eu já vivi, assim. O Rodrigo é um gigante da produção, né? Ele é um cara que pensa nos mínimos detalhes, ele é muito carismático, muito educado, né? Um cara muito centrado, sabe o que quer, sabe onde ele quer chegar, sabe o que ele quer ouvir na hora que ele está produzindo. Sempre foi um guitarrista muito técnico, né? Muito virtuoso. Os backing vocals dele também eram muito importantes para a banda. Ele já começava os shows incendiando a galera, né? Aquela apresentação que ele fazia
que falava mais ou menos assim. É com muito prazer que eu quero apresentar para vocês ele, que é uma vítima do amor, o sofredor da moda antiga. Senhoras e senhores, com vocês, o peregrino da paixão, Rodrigo José! Ele não é um cara que fica seguindo, tem tendência disso dar certo, daquilo. Não, ele segue a cabeça dele, as influências dele. Isso aí está precisando no cenário musical brasileiro também. Fiquei muito feliz em perceber que existe ainda pessoas, mesmo jovens como ele é, que valorizam a história. Então ele pesquisa instrumentos, ele pesquisa amplificadores, ele na sua essência ele traz a verdade. O que me chamou muito a atenção profissionalmente, que também reflete um pouco da pessoa que ele foi o cuidado que ele teve em reproduzir o que estava nas gravações. E as bases, né, os solos que ele gravou no DVD e nos shows também, ele executou conforme estava gravado no disco, né? Isso mostra o respeito que ele tem pela música, né, pelos artistas. Com certeza, a experiência mais gratificante que eu já tive foi participar da gravação do DVD ao vivo no interior, né? Que foi assim, mágico, diria. Eu não conseguia acreditar como é que pode. Um teatro tão bonito, com tantas câmeras, centenas de pessoas trabalhando, né? Quando eu assisto, eu realmente me emociono. Além disso, eu pude participar de 3 programas de televisão na Rede Globo, né? Que foram 2 participações do programa Altas Horas, do Serginho Groisman, né? E além de músico, ele pôde participar também de alguns clipes com a gente, participou de alguns programas de TV, de rádio também, tocando violão ali junto com o Rodrigo. Hoje já faz mais de uma semana. Eu estava feito um golfinho. O maior sonho que eu consegui realizar na minha vida, né? Depois do meu filho, é claro. Mas é um lugar onde eu posso realmente viver a música de uma forma completa. Eu posso estudar aqui, eu posso compor, realizar arranjos, gravar, produzir, enfim, ser feliz, né? A gente, desde o começo que sentou no estúdio, a gente viu cada música uma por uma do meu projeto, pegamos todas elas para fazer os arranjos. Então a gente fez o arranjo de uma por uma, refrão, verso, estrofe, que às vezes era meio perdido, e a gente pegou e esquematizou ela junto. Então ele me ajudou bastante nessa parte de como produzir uma música, como que é transformar vários trechos de uma música em uma música. Por eu cantar muito ao vivo sempre, muitas vezes eu não prestava tanta atenção em detalhes que saem na gravação. E aí a orientação que ele me deu foi fundamental para que ficasse um bom trabalho. O Rodrigo fez a sala, cozinha e banheiro, né? Fez tudo. Então, de batera, teclado, voz, guitarra, baixo. Então toda a base foi montada em cima das letras que eu tinha e com a composição, a harmonia, a melodia do Rodrigo, que colocou também a alma dele nesse projeto. O Rodrigo se mostrou uma pessoa muito organizada, muito competente, rápido. Ele nos deixou muito à vontade, nós fizemos a produção do CD com muita facilidade, porque ele tem muita experiência. Para mim, por nunca ter gravado nada, entrar numa plataforma de streaming e te ouvir tocando é realmente muito gratificante. Quem tocou nessa música fui eu e ele apenas. Eu toquei violão, cantei e tal, e ele tocou bateria e baixo, tocou guitarra em uma parte também. E ele sabia exatamente o que minha música queria passar, ele entendeu isso e fez uma música incrível. Além de ele ter feito as linhas de baixo, ele me ajudou muito com as linhas de voz. Eu sou novo nesse universo de ser vocalista e ele já tem muita experiência, uma vasta experiência em ser vocalista. Me passou um pouco dessa experiência, me fez saber trabalhar melhor a minha voz e pensar com mais cautela nas melodias.
E é uma constante evolução sempre que eu estou trabalhando com ele. E você percebe que o Rodrigo ele não faz aquilo só por dinheiro, sabe? É um cara assim que quer retirar o máximo da banda, quer fazer um trampo da hora. Ele não é só um produtor que maneja hardwares e softwares. Ele é um produtor musical, independente da proposta. Eu nunca tinha entrado assim no estúdio para fazer uma gravação. Eu tava um pouco nervosa, mas eu achei demais porque ele conseguiu entender isso, ele conseguiu me manter calma. Ele teve várias ideias também, e sem contar que ele já ajudou ali pegando o instrumento e tal, dando aquela força pra gente. E o legal é isso, eu gosto quando a pessoa tem várias ideias e tal, e já fala, opa, vamos acrescentar um negócio aqui, eu falo, vamos. Legal, porque o Edu, apesar dele ter encarado o negócio como um trabalho, assim, ele gostou de ter feito, né? E isso me deixou muito feliz, assim, ele elogiou muito o trabalho, principalmente a parte vocal, né? Elogiou muito o trabalho do baterista também, que é o Guilherme Aze. Então foi muito bacana, porque eu com 12 anos eu comprei o primeiro disco do Dr. Sim quando eles lançaram, e de repente eu tô gravando com o cara que eu sempre fui fã, né? Eu tava no trabalho e ele me ligou e falou assim, eu tô com muita dor, eu não consegui nem calçar o sapato. A princípio eu não achei que fosse nada grave, parecia ser uma dor no ombro, e ele até suspeitou de uma dor cardíaca, né? Até foi parar no pronto-socorro, que no fim evoluiu após alguns dias da crise de dor inicial com uma dormência, né, na mão e nos dedos e dificuldade inclusive para tocar os instrumentos. E doía tudo, daqui do pescoço, aqui, da frente, formigava aqui a ponta dos dedos, não conseguia mais tocar. E depois de algum tempo fez a ressonância e diagnosticou a hernia de disco cervical com compressão, né? Então era um quadro não grave, mas delicado. Poderia deixar sequelas, inclusive na parte musical, né, por conta de alterar a sensibilidade e movimentação da mão. E ele ficou bem preocupado de não poder tocar mais, porque não sentia os dedos da mão esquerda. Aí fui para cirurgia 17 de maio de 2018. E fui me recuperando. E minha esposa sempre do meu lado, me apoiando. Foi uma fase muito difícil, mas graças a Deus a gente superou tudo. E hoje ele tá bem, tá tocando já. Tá praticamente sem nenhum tipo de limitação, tocando e continuando aí a carreira dele sem muitos percalços, apesar desse episódio ter sido bastante difícil. Foi uma fase difícil, mas que graças a Deus eu consegui passar por ela e encontrar forças para voltar a tocar. Logo que eu voltei a tocar, eu tive a ideia de montar um show de blues, que ia chamar Rodrigo Barros Back to the Blues. Ia também ser um álbum que eu ia gravar em estúdio, tocando tudo. Eu cheguei a fazer uma música, uma produção, que eu realizei filmando, que virou um clipe, né, o Messing with the Kids, de Junior Wells com o Buddy Guy. You can call it what you wanna, I'll call it Messing with the Kids. Depois eu acabei desistindo porque eu vi que gravar blues separado não é a essência do estilo, né? Todo mundo gravava naquela época com um microfone só, assim, ao vivo, né? Então eu decidi montar uma banda para que a gente pudesse gravar um disco de blues ao vivo, e a gente vai fazer ainda isso, né? O projeto vai virar um álbum ao vivo, não tem ainda uma data para gravação, o show tá pronto, a banda também, falta só a gente ensaiar, marcar a data, fazer o show e gravar, e daí lançar o disco. Os maiores motivos assim, de eu ter iniciado, né, o projeto até aqui, till now, é esse menininho aqui, é o João. Ele vai admirar muito o pai dele, pelo que o pai dele é. Depois ver a fundo, né, como que o pai dele ama tanto a música, se dedica
Quando ele crescer, ele vai poder conhecer o passado do papai através dessa obra, né? Desse livro, desse vídeo documentário, das músicas. E aí, com certeza, ele vai conhecer o papai por inteiro, né? Pra mim, o Rodrigo é o melhor músico, né? Mas pra mim não conta. Lógico, cada um tem seu ídolo, eu tenho os meus também, mas meu ídolo musicalmente pra mim é o Rodrigo. E eu acho que pro João também vai ser assim. O álbum, até aqui, Till Now, ele foi motivado pela vontade, né, de mostrar as minhas composições, mas também de virar uma página na minha vida. Né? O Rodrigo de 1980 até 2020 e o Rodrigo depois de 2020. Eu acho que o mais interessante é você, depois de assistir o vídeo ou então ler o livro, ouvir o disco inteiro, né, o álbum inteiro, né? Assim você vai poder entender toda a alma do disco, né? Eu acho que isso que é o mais interessante, é o mais gostoso, assim, de poder sentir na pele, poder sentir junto com ele toda essa emoção, né? É muito interessante você ver a história do Rodrigo, né? Porque apesar de ser muito novo, ele já viu muita coisa, né? O cara com certeza realizou os sonhos dele, né? Não só profissionalmente, não só na música, mas também na vida pessoal, né, cara? O cara é um grande pai de família, eu posso falar tranquilamente porque ele é um grande amigo, ele frequenta a minha casa, né? E mesmo sendo amigo dele, eu não conhecia toda essa história dele, né? E, pô, realmente é emocionante, né? A maior riqueza desse mundo, o mercado e o dinheiro não pode nos trazer, mas a arte, essa com certeza ela já me trouxe. Assim. Eu acabo não sabendo o que eu estou vivendo agora. É um sonho ou é uma realidade? Robert Fripp, que é o guitarrista da banda King Crimson, que eles tocaram esse som agora, para mim, está entre os 5 maiores guitarristas do mundo para mim. E o Rodrigo é o 6º. Na guitarra, Rodrigo Barros.